Olá amigos do canal, é um prazer estar de novo convosco e hoje estou a editar o vídeo da série Eugenia da História, cujo tema é o Sacro Império Romano Germânico. O Império Carolíngio estava fragmentado. Após a morte de Carlos Magno, o seu filho Luís, o Piedoso, governou até 843, altura em que o Império foi repartido em três com o Tratado de Verdun. Feita a partilha, Luís o Germânico recebeu a parte oriental, a futura Alemanha. Carlos o Calvo, a parte ocidental, futuro Reino da França. E Lotário, a zona intermédia que se estendia entre o Mar do Norte e a Itália. Esta desagregação foi o mote para o desaparecimento do Império Carolíngio e o nascimento do Sacro Império Romano Germânico. Luís o Germânico governou a parte oriental até à sua morte em 1911, data em que findou a dinastia Carolíngia. Um ano depois nascia Otão I, o Grande, que viria a ser o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico. No século X, e após a extinção da dinastia Carolíngia, a Alemanha transformou-se numa monarquia coletiva. Ainda assim, apenas as casas ducais alemãs podiam receber o título imperial, elegendo entre os seus representantes o imperador. Foi desta forma que Otão I se autoproclamou rei da Germânia e chegou ao poder em 936. A partir de então, a parte oriental começou a afirmar-se na Europa, até porque o rei germano, insatisfeito com o território que havia herdado dos seus antepassados, invadiu 5 ducados vizinhos: Saxe, Francónia, Suábia, Baviera e Lorena. À semelhança do seu antepassado Carlos Magno, também Otão I tinha avidez de mais e mais poder, o que o levou a lutar contra os lombardos e mais tarde contra os húngaros. Se externamente foi temido, internamente algumas das suas medidas foram muito contestadas. Sobretudo o facto de ter submetido os duques alemães dele dependentes à condição de vassalos, impondo-los pelas armas, reprimindo as suas revoltas e concedendo alguns ducados a membros da sua família ou a vassalos. Contudo, e apesar da controvérsia, todos lhe reconheceram o mérito de ter feito da antiga Alemanha um grande império. Isso aconteceu em 962, quando finalmente persuadiu o Papa João XII a coroá-lo imperador. Este acontecimento marcou o nascimento do Sacro Império Romano Germânico, um herdeiro do Império Carolíngio, que, tal como este, pretendia reavivar a unidade da cristandade ocidental. Os governantes que sucederam a Otão I intitularam-se Rei ou Imperadores dos Romanos, refletindo a ânsia de reavivar o esplendor do extinto Império Romano. A base territorial deste novo império foram a atual Alemanha, a Bélgica, os Países Baixos e a Áustria, sendo mais tarde anexados os reinos da Lotaríngia, de Itália e de Borgonha. A soberania do Sacro Império Romano Germânico foi reconhecida por vários países e não poderia ter sido de outra forma no seu apogeu. Este império concentrava grande parte das regiões da Europa Ocidental e Central. Tal como Carlos Magno, também os imperadores do Sacro Império ambicionavam uma Europa unida sob um só governo, um sonho que Napoleão Bonaparte acabou por destruir em 1806. Otão I fundou uma nova dinastia, que não só dominou a Europa da Idade Média, como chegou a deter poder para eleger ou demitir papas, que, apesar de tudo, não durou tanto como se esperava. Em 1059, Nicolau II entendeu reservar a eleição papal aos cardeais. Aliás, o final do século XI e o início do século XII assinalam a primeira grande crise do Sacro Império Romano Germânico.
precisamente devido ao esforço de autonomia do poder papal que colidia com as pretensões imperiais dos germânicos, que, mais do que tudo, ambicionavam um domínio absoluto sobre a cristandade. Se inicialmente o Vaticano foi o maior aliado do Sacro Império, a partir do século XI a Igreja passou a ser a razão e o porquê de grande parte dos problemas dos germânicos. O clímax do conflito entre os antigos aliados foi célebre. Questão das investiduras que questionava a supremacia do poder temporal sobre o poder espiritual. Desde o tempo do Imperador Otão I, que o Estado interferia nos assuntos eclesiásticos, chegando mesmo a escolher bispos e a nomear leigos da sua confiança para os grandes feudos eclesiásticos. Ora, o Papa Gregório VII quis acabar com a intervenção do poder real na nomeação para cargos eclesiásticos. Henrique IV recusou-se a acatar a deliberação do Papa e, mesmo depois de ameaçado de excomungão, renunciou à obediência à Igreja, exigiu a demissão do Sumo Pontífice e uma nova eleição. Perante tal situação, Gregório VII não hesitou em excomungar o imperador do Sacro Império Romano Germânico, uma decisão que originou uma guerra entre os dois poderes. A paz só foi firmada em Canossa, em 1077, mas o cessar-fogo acabou por não durar muito e no ano seguinte o Papa proibiu o imperador de nomear bispos e outros clérigos, reacendendo assim o conflito com Henrique IV. O imperador germânico foi excomungado pela segunda vez em 1080, altura em que o Papa reconheceu Rodolfo de Reichenfeld, duque de Áustria, e o primeiro da dinastia dos Habsburgos, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Nesse mesmo ano, Henrique IV apoiou a eleição do antipapa Clemente III, planeando em paralelo a conquista de Roma, que conseguiu em 1084, obrigando o Papa a fugir da capital italiana e a morrer no exílio. Só em 1122 foi decretado o fim da célebre questão das investiduras com a Concordata de Worms. A assinatura deste documento marcou o início da supremacia do poder papal sobre o poder político e, simultaneamente, o início do longo processo de enfraquecimento e extinção do Sacro Império Romano Germânico. Se este vídeo é do vosso agrado, não se esqueçam de colocar um gosto, partilhar o mesmo com os vossos amigos e subscrever o canal. Ao clicarem no sininho, serão notificados de próximos trabalhos. O meu obrigado e um forte abraço. Até ao próximo vídeo.